Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Giovanni Souza aqui. Hoje eu quero falar com vocês uma história muito interessante que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6. Mas antes eu queria fazer umas perguntas para você. Você já foi perseguido injustamente? Você já foi perseguido por fazer o que é correto? Você já foi perseguido por querer ser uma pessoa justa? É sobre isso que nós iremos falar hoje nesse vídeo, baseado no texto de Daniel, capítulo 6. Quando nós olhamos para a história de Daniel, nós vamos ver que Daniel era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem justo. Daniel não era um criminoso, Daniel não era um bandido, Daniel não era uma pessoa que almejava fazer o mal para ninguém. Porém, mesmo assim, Daniel começa a ser perseguido desde o começo da sua vinda para a Babilônia até agora, no tempo que Daniel está ali com seus 80 anos. Quando essa história de Daniel 6 se desenrola, Daniel já não é mais um menino. Daniel tem 80 anos de idade. E mesmo assim, após décadas de trabalho no governo da Babilônia, Daniel ainda é perseguido. Mas por que Daniel é perseguido? Porque ele é uma pessoa má? Não, pelo contrário. Daniel é perseguido por causa que ele é um homem íntegro, um homem justo. E agora, diante de todo o cenário, Daniel é colocado em uma posição elevada. Daniel estava entre os 3 maiores governantes do rei, que ajudavam o rei nos seus afazeres. E Daniel, agora, está sendo perseguido pelos seus inimigos. E esses homens que odiavam Daniel agora armam uma cilada, traçam estratégias malignas para tentar tirar Daniel do poder. Ou melhor, eles tentavam eliminar Daniel, porque Daniel era um problema para eles. Eles não gostavam de Daniel, primeiro, porque Daniel era judeu, Daniel era escravo, e eles não aceitavam um escravo estar na posição de liderança acima deles, que eram os babilônios. E qual foi a estratégia que esses homens usaram para destruir Daniel? Sabendo que Daniel era um homem íntegro, um homem que não se corrompia, um homem que não cometia nenhum deslize dentro das leis, eles partiram agora então para a fé, para atacar a fé de Daniel. Eles sabiam que moralmente Daniel não iria se corromper, então agora eles partiram para dentro da lei de Deus. Eles olharam para Daniel e viram, bom, nós não podemos pegar esse homem nas nossas leis, então vamos usar a fé dele para derrubá-lo. E o que eles fazem? Eles vão até o rei com lisonjas, com bajulação e dizem para o rei, olha rei, nós nos reunimos aqui e chegamos a um consenso que durante os próximos 30 dias o Senhor não permita que ninguém faça oração a nenhuma outra pessoa, que se alguém tiver de fazer algum pedido, que faça para o rei. O rei, cheio de soberba e orgulho, achando-se um Deus, ele aceita aquela proposta daqueles homens sem sequer refletir nas consequências que isso poderia trazer. Inclusive, para alguém que ele amava muito, que era o próprio Daniel, que era um amigo dele. E o que Daniel fez diante de tudo isso? Como Daniel agiu depois que Daniel soube dessa lei? Daniel mudou sua conduta? Daniel se desesperou? Daniel ficou abismado, chocado? Não. A Bíblia fala que Daniel continuou a viver normalmente, a orar normalmente, 3 vezes por dia, como ele fazia. Portanto, a história de Daniel tem muitos ensinamentos para nós aqui. Nós podemos tirar muitas lições espirituais com respeito a essa situação que Daniel enfrentou. Daniel, um homem justo, íntegro, um homem que realmente era um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus, agora sendo perseguido por sua fé, por homens ciumentos, por homens invejosos, por homens que não aceitavam ter um homem justo ao seu lado. Por quê? Porque sempre quando tem homens justos, os injustos se incomodam. Homens injustos não suportam terem homens justos ao seu lado, porque o homem justo é um problema para aqueles que querem fazer injustiça. E por que nós não vemos Daniel se abalar diante de toda essa situação? Porque Daniel era um homem que tinha um profundo nível de relacionamento com Deus. E existe uma coisa muito importante a se dizer. Nós só podemos confiar em quem nós conhecemos verdadeiramente. E por que Daniel não se abalou? Porque Daniel conhecia verdadeiramente o Deus que ele seguia. Porque ele tinha um relacionamento profundo com Deus. Nós só podemos confiar em quem nós conhecemos verdadeiramente. Não tem como nós confiarmos em quem não conhecemos. E por que Daniel não se abala diante de todo esse cenário? Porque Daniel conhecia o Deus que ele servia. Daniel conhecia a Deus verdadeiramente por causa do nível de relacionamento que ele tinha com Deus. E sabendo que Daniel era um homem temente a Deus, o diabo usou a sua fé para tentar destruí-lo. O diabo sempre vai tentar neutralizar a fé de homens e mulheres de Deus. Ele sempre vai tentar criar circunstâncias para fazer-nos parar de termos relacionamento com Deus. E como Satanás faz isso? Ele cria situações para nos levar à queda. Satanás criou uma situação usando aqueles homens para que Daniel parasse de orar.
porque eles sabiam que Daniel era um homem temente a Deus. Então, ou ele queria que Daniel parasse de orar, ou ele queria que Daniel fosse morto por causa da sua fé. Então ele atacou dos dois lados. Satanás usou aqueles homens para atacar Daniel dos dois lados. Ou ele parava, ele conseguia travar Daniel na sua vida de oração, ou ele iria fazer com que Daniel fosse morto. Mas e o que acontece no decorrer da história? O diabo ele sempre vai criar situações para tentar neutralizar a nossa caminhada de fé. E para isso ele usa pessoas cegas pelo orgulho, pela soberba, pela avareza, pela ganância. E ele usa essas pessoas com o intento de nos paralisar ou eliminar-nos da face da terra. Então, no caso de Daniel, o que aconteceu? Ele usou aqueles homens para parar Daniel. Ele queria de qualquer jeito que Daniel fosse neutralizado. Satanás, que está por trás da história, queria que Daniel fosse neutralizado, porque Daniel era um problema para aqueles homens. A oração de Daniel, a fidelidade de Daniel era um problema para aqueles homens que queriam vê-lo fora de cena. Então Satanás ele sempre usa pessoas para fazer com que nós venhamos ser neutralizados. Porém, nós não podemos nos esquecer de uma coisa. A palavra de Deus diz no livro de Efésios 6, capítulo 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra demônios. A nossa luta é contra demônios. Se todas as pessoas entendessem isso, as guerras no mundo afora seriam todas eliminadas. Mas as pessoas, elas não entendem e por isso guerreiam umas contra as outras. Elas lutam uma contra as outras. Por que Daniel não se levantou contra aqueles homens? Porque ele entendia que aqueles homens estavam apenas sendo usados como instrumentos para atacá-lo. Então Daniel continuou buscando naquele que poderia salvá-lo, naquele que poderia dar o livramento a ele. Por isso Daniel não mudou a sua conduta. Daniel não parou de orar porque aconteceu uma situação adversa. Daniel continuou firme porque Daniel conhecia o Deus que servia. E sabendo quem era o Deus que servia, ele sabia que Deus era poderoso para salvá-lo. E por isso ele continuou. Por isso ele deu prosseguimento à sua vida normalmente. Por quê? Porque ele não temia homens, mas ele temia a Deus. Então nós não podemos nos esquecer que a nossa luta não é contra pessoas. Daniel não se esqueceu disso, mas Daniel confiou no Senhor. E nós precisamos entender que as pessoas que estão separadas de Deus, elas são pessoas que são marionetes na mão do inimigo. Elas acabam sendo manipuladas e o diabo usa seu orgulho, seu egoísmo, sua soberba, os seus prazeres carnais, tudo isso para matar elas e também para fazer com que aqueles que Deus tem propósito na vida deles sejam neutralizados, ou sejam mortos, ou sejam parados, ou caiam em pecado e se desviem dos caminhos do Senhor. Saiba que a fidelidade a Deus sempre traz inimigos e perseguições. As Escrituras dizem isso, que todos aqueles que desejam viver piedosamente em Deus sofrerão perseguições. É muito importante que nós não nos esqueçamos que a fidelidade a Deus sempre vai trazer inimigos e perseguições. Mas a palavra de Deus nos garante que no final da história, no final de todas as coisas, os justos ressuscitarão para a vida eterna. Aqueles que foram fiéis a Deus ressuscitarão para a vida eterna. Os ímpios, aqueles que rejeitaram a Cristo, rejeitaram a sua palavra, serão condenados eternamente. Portanto, eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, que nós devemos estar vigilantes contra as astutas ciladas do diabo e, acima de tudo, termos um relacionamento profundo com Deus. Essas são chaves para que nós venhamos vencer no dia mau, porque o dia mau chega para todos, mas se nós tivermos um profundo relacionamento com Deus e vivermos uma vida de vigilância, nós vamos estar sendo guardados em Deus. E para terminar, eu quero só te lembrar, vale a pena ser fiel a Deus. Todos os homens na Bíblia que foram fiéis a Deus, Deus honrou a sua fidelidade. Seja fiel a Deus, seja fiel aos seus compromissos com Deus, desenvolva um relacionamento profundo com Deus, não seja um cristão superficial, seja uma pessoa que se aprofunda na intimidade com Deus. Lembre-se, a fidelidade a Deus sempre vale a pena. Portanto, vale a pena nós desenvolvermos um relacionamento profundo com Deus, através da oração, através da palavra de Deus. Tire tempo com Deus, vá mais fundo em Deus, mergulhe mais fundo em Deus, porque a fidelidade a Deus sempre vale a pena. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar com alguém para que essa pessoa seja edificada também. E não se esqueça de se inscrever no canal, isso nos ajuda a crescer. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.